Boa tarde. Eu tomei um banhozinho, tomei um cafezinho. Eu tava com o cabelo sujo, tava gravando vídeo com o cabelo sujo. E, bom, acho que é mais natural, né? Dá uma vontade de ser um pouco mais natural. Eu quero falar sobre manipulação, expectativa e realidade. Eu tenho pensado bastante em lideranças diferentes, eu tenho pensado bastante em como as pessoas projetam como deveria ser uma liderança importante, por exemplo. Só que uma liderança ou uma figura quase que parecida com uma figura de ídolo, só é pouquíssimo necessária. Falta a necessidade de uma liderança com um caráter de ídolo. Falta a necessidade de adoração a uma imagem. O que é necessário é espalhar a noção, é espalhar a. O que é necessário é, entre as pessoas, educar mais as pessoas e os sentimentos dela, educar as pessoas sobre os sentimentos delas, educar as pessoas sobre o que elas projetam, o que elas esperam, quais são as expectativas usualmente. Porque com com esse tipo de coisa relacionada à liderança única, exclusiva, por exemplo, líderes de países, principalmente com comportamentos que são abusivos em relação a outros países e outras autonomias, porque cada país tem a sua autonomia como país. Eu acho que aconteceu recentemente de um enviado do Trump sugerir a divisão da Ucrânia. São coisas tão idiotas. A vontade de pessoas estarem em poder e de pessoas que estão no poder serem únicas, serem uma pessoa só, por exemplo, é uma vontade de querer fazer com que esse mecanismo de poder centralizado continue. E essa coisa de poder centralizado continuar, por exemplo, eu vejo em algumas escrituras da religião cristã. Por exemplo, aí é uma conversa muito mais densa. Só que existem, poxa, algumas pessoas falando que só um Deus é o verdadeiro e se referindo a Deus como se fosse uma figura de adoração. Às vezes uma figura de adoração, às vezes uma figura de adoração que é usada para manipular egos em diferentes pessoas e de modo infeliz. Isso às vezes está relacionado a, por exemplo, atributos físicos e isso é perigosíssimo. É perigosíssimo. Porque as coisas que eu tenho pensado recentemente é sobre ajudar a desenvolver os conceitos de entendimento sobre si mesmo no mundo para que eu me sinta muito confortável, por exemplo, em ter filhos, em ter filhas, enfim. Adotar uma criança sempre foi uma coisa que ficou na minha cabeça por muito tempo e ainda tá na minha cabeça. Só que, enfim, manipulação costuma ser uma característica de pessoas que são bastante obsessivas, possessivas, que são bastante controladoras. Porque manipulação existem meios para manipular pessoas e esses meios para manipular pessoas são estratégias. E a maioria dos meios de manipulação são mentiras, falsas expectativas, ilusões. Porque, diferente da verdade, por exemplo, que, que vem com um caráter de querer ensinar, que vem com um caráter de querer ajudar, que vem com um caráter
Querer mostrar a individualidade de cada um para cada um e fazer com que cada um tenha vontade de desenvolver a própria individualidade e acreditar mais em si mesmo. A manipulação é algo fraco, é algo mentiroso, é algo que desgasta, é algo doentio. Às vezes por medo de falta, por medo de sentir falta, às vezes por medo de perda, às vezes por medo de distância, às vezes por medo de ser aceita. E às vezes também esses medos são indicativos do que a gente mais quer, por exemplo. Existem alguns medos, por exemplo, eu lembro que eu tinha quando eu tinha medo de cantar em público, e eu já tive muito medo de cantar em público. Eu, nossa, quando eu cantava, era como se eu tivesse corrido o dia inteiro, chegado em casa e tomado um copo de água gelada. Eu ficava bem demais depois de cantar. É como se eu tivesse passado uma semana inteira resfriado, acordado no dia seguinte, respirando bem, com os pulmões funcionando super bem e completamente regenerado. É, às vezes a manipulação ela vem por meio de uma criação de uma expectativa falsa. E manipular pessoas pelas expectativas dessas pessoas, se colocar como pessoa e como uma pessoa salvadora, é algo extremamente tóxico para a individualidade de outras pessoas, para que outras pessoas sintam que são necessárias para elas mesmas. Porque se colocar como uma pessoa salvadora faz com que outras pessoas, às vezes, sintam que têm que escutar menos a si mesmas e escutar mais a opinião de uma outra pessoa. Diferente de colocar a minha opinião aqui, e eu coloco a minha opinião aqui em relação a várias coisas, eu destrincho a minha opinião com lógica. Eu uso a minha lógica para explicar a minha opinião e incentivar mais diálogo sobre algumas coisas que eu falo. Eu estou muito feliz que a minha página no YouTube está crescendo, que tem muita gente me assistindo. Eu estou bastante feliz. E, e essas mensagens que eu passo são justamente eu falando sobre o que eu entendi da vida, sobre o que eu entendi de às vezes me sentir como oprimido, às vezes me comportar como opressor, e o que eu entendi sobre como essas coisas são, sobre como esses comportamentos são nojentos, sobre como esses comportamentos prezam pela continuidade de relações de poder. Só que essas relações de poder hoje em dia são muito distorcidas porque as pessoas sabem pouquíssimo sobre a própria importância, sabem pouquíssimo sobre por que se cuidar. E se sabem pouquíssimo sobre o porquê se cuidar, vão saber pouquíssimo o porquê de cuidar de outra pessoa. E daí há uma falta de necessidade, uma falta de comprometimento, uma falta de humanidade. E a gente tem que. Nós somos os seres humanos. Eu escrevi sobre realidade aqui também, escrevi a palavra realidade. Quando a gente começa a ver a realidade por meio da verdade e se aceitando a dualidade, e balanceando essa dualidade, e nos melhorando cada vez mais, a realidade fica muito mais digerível, muito mais enfrentável, palatável.
Fica muito mais recompensador olhar para o mundo que a gente está vivendo, por exemplo, tendo passado por momentos de pouca fé, tendo passado por momentos de acreditar pouco em pessoas que queriam o nosso bem, tendo passado por momentos de confusão, tendo passado por momentos de perdição, tendo passado por momentos de instabilidade, e olhar para trás e instantaneamente olhar para frente. É muito bom chegar em um momento em que a gente consegue acreditar em nós mesmos pelos motivos certos, porque a gente se testa, porque a gente conhece os nossos limites e porque a gente honra a educação que a gente recebeu, porque a gente de fato quer viver em uma sociedade mais justa, porque eu penso muito, por exemplo, em eu penso muito em educação, na necessidade da educação. E sei que muitas pessoas sabem que tem uma razão para o povo em geral ter pouco tempo para se educar, ter pouca vontade para se educar, viver num mundo super distraído. Existem motivos para isso. E alguns dos motivos, vários dos motivos, são relacionados à continuidade de que poucas pessoas tenham poder e que nós seres humanos andemos na rua sendo tratados como marionetes por pessoas que estão brincando basicamente de governar países. E no fundo essas pessoas que estão brincando de governar países ou governar religiões estão brincando com elas mesmas, porque o ego é uma coisa super frágil quando mal interpretada, quando mal entendida, quando mal lidada, quando mal recompensada. O ego é uma coisa frágil. Para que o ego se torne, o ego naturalmente é uma coisa frágil, para que se torne cada vez mais forte e mais entendido de si mesmo, para que todo mundo seja mais forte e que vivamos aí sim uma sociedade mais tranquila. Educação, ensinamentos, vontade de trocar ideia, menos medo de falar: ei, professor, você pode repetir o que você falou? Porque tem aquela frase lá, que uma pessoa que faz uma pergunta é ignorante por um minuto. Uma pessoa que passa a vida fazendo poucas perguntas é ignorante a maioria do tempo, basicamente. É ignorante pela vida toda, basicamente. Fazer pergunta é muito necessário. Fazer pergunta para si mesmo, ser mais verdadeiro para fazer algumas perguntas mais densas sobre si mesmo, para si mesmo. Se abrir um pouco mais com pessoas que estão querendo ajudar, por exemplo, psicólogos e psicólogas. E, e se explicar mesmo, porque sabe das próprias intenções e motivações. Diferente de esperar que outra pessoa diga para você quais são as suas intenções e motivações. Você descobrir quais são as suas intenções e motivações. E entender qual pessoa que você quer se tornar. Qual pessoa que você quer ser, por exemplo, para os seus amigos, para suas amigas, para os seus filhos, para suas filhas, para sua família. É importante muitos momentos de pensamento e reflexão ativa. Muito obrigado.